Olá, começa agora o plenário da cidade. Nosso convidado de hoje é o professor Emanuel Freitas, professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui nesse espaço de discussão. É super importante que o Parlamento de Fortaleza proporciona para o telespectador. E nos ajudar a entender, a compreender tudo que está acontecendo no nosso cenário político, né? Estamos vindo agora de um segundo turno super disputado. Dizem que o mais disputado dos últimos tempos. E aí eu começo com uma pergunta bem geral. Como é que a gente avalia o cenário político atual aqui da nossa capital cearense? Então, interessante que durante todo o segundo turno a gente ficou se referindo à disputa em Caucaia, cujo candidato que foi para o segundo turno, Catanho, com o Naomi, foi por uma diferença de votos quase que significante, que eram 8. E, de repente, quando teve o resultado do segundo turno aqui de Fortaleza, a gente se surpreendeu ainda mais, porque os dois candidatos tiveram aí apenas 10 mil votos de diferença, nessa que foi a disputa mais concorrida, mais competitiva, não apenas da história de Fortaleza, mas também desse segundo turno em nível nacional, né? As cidades que tiveram o segundo turno, Fortaleza, que já havia despertado a atenção da classe política nacional e também da imprensa nacional. Várias foram as matérias, Folha de São Paulo, Globo, Veja, enfim, se referindo ao contexto de polarização e de alta competitividade daqui, também registraram essa surpresa com o nosso resultado, né? Que acabou, ao fim e ao cabo, mostrando uma cidade completamente dividida, meio a meio que reproduzindo, inclusive, aquilo que foi o resultado da eleição presidencial de 22. Não aqui, porque aqui o presidente Lula venceu com uma certa folga, mas a nível nacional a gente teve exatamente esse cenário, 50 e pouco versus 49 e pouco, que foi aquilo que a gente viu aqui, né? Então é interessante, primeiro, porque os dois partidos, os dois maiores partidos, que têm o maior fundo partidário, o maior fundo eleitoral, que são o PL e o PT, estavam nessa disputa. As duas lideranças maiores desses dois partidos investiram nessa disputa, tanto o presidente Lula, né, inclusive ele veio aqui e pediu que Fortaleza desse um presente a ele, porque o dia do segundo turno era o seu aniversário, 27 de outubro, mas também o ex-presidente Bolsonaro, logo ali na noite do primeiro turno, ele disse que Fortaleza era uma cidade em que tinha fortes chances do PL vencer, né? E, de fato, foi isso que a gente viu, né? Durante todo o segundo turno, as várias pesquisas que iam sendo divulgadas mostravam um empate. Ora, às vezes era um empate técnico, né, dentro da margem de erro, com leve vantagem para o André, somente na reta final que alguns apresentavam uma certa vantagem para o Evandro, mas a competitividade se manteve ali durante todo o segundo turno. E foi exatamente isso que a gente viu. E aí a gente teve que meio que alguns recados, né, que essa divisão da cidade acabou dando para a classe política. Eu acho que o primeiro recado, se a gente começar por quem perdeu a eleição, que é o André e o PL, e também para aqueles que perderam a eleição no primeiro turno e que marcharam com o André no segundo, eu acho que para o André e para essa oposição mais à direita, fica o claro recado que há um conjunto considerável do eleitorado que está decidindo modificar a ordem das coisas, né? Ou seja, há um conjunto ali significante do eleitorado, e em especial de Fortaleza, que parece não estar muito gostoso ou satisfeito com aquilo que tem sido as políticas públicas e a condução da política em geral do grupo que está no governo do Estado, que veio em cheio para a campanha do Evandro, né? O Evandro se mostrou durante o primeiro turno essencialmente como candidato de Lula, Camilo e Elmano, ou seja, do grupo que está no governo estadual, que também está na presidência da República. Então, essa votação expressiva no André, que era o candidato contra esse grupo, né? Não contra o grupo da prefeitura, mas contra o grupo do governo do Estado, essa votação expressiva mostra que parte da população, então, aceitou o discurso da insatisfação com a ordem das coisas, né? Então, e aí garantiu ao André uma posição considerável de líder da oposição à direita, que é interessante que havia sido ocupada pelo capitão Wagner, que se saiu
perdedor nessa eleição, né, com 11% aí no primeiro turno, e aí cede esse lugar ao André na ideia de que ele é o grande líder da oposição à direita no Ceará hoje, em Fortaleza e no Ceará. Especialmente porque o próprio André se colocou assim logo ali no discurso do segundo turno que ele fez ali no comitê da Raul Barbosa, após ser anunciado o resultado. Para os vencedores, né, eu acho que tem aí, em primeiro lugar, o ministro Camilo Santana, porque ele fez um longo movimento, né, então, que começou com a articulação para desarticular a candidatura do Roberto Cláudio para governador dentro do PDT, né, e o Evandro foi um ator que jogou um papel importante nisso. Depois ele movimentou, tirou o Evandro do PDT e colocou o filiando dentro do PT, né, atropelando aí o processo interno do PT, impondo a sua vontade, melhor dizendo, dentro do processo interno do PT de escolher o candidato, que todo mundo esperava, ou pelo menos parte considerável esperava que fosse a ex-prefeita Luiziane Lins, né, na ideia de uma candidatura natural. Isso acabou não acontecendo, embora ela tenha ali resistido até o fim para impor seu nome como a candidata do PT. Isso não aconteceu, o Camilo Santana acabou se saindo vencedor dentro do partido, né, trazendo uma pessoa de fora do PT, acabou impondo esse seu nome, fazendo o nome do Evandro um certo nome de consenso, com exceção da ala ligada à Luiziane, e aí manteve uma certa competitividade, né, e conseguiu eleger, então, embora na eleição apertada, mas conseguiu eleger o prefeito de Fortaleza, fazendo com que, pela primeira vez, o Estado e o município e a capital estejam sob o mesmo comando, do mesmo partido, né? Porque nós tínhamos ali com a Luiziane e o Cid um alinhamento, mas um era do PT, o outro era do PSB. Depois com o Roberto Cláudio, o Cid, PDT e PSB. E agora que você tem, de fato, ali o mesmo partido, mesmo PT aqui. Né? Mas fica o recado para o ministro Camilo Santana, para o PT e, sobretudo, para o governador, né, de que a oposição se saiu bastante fortalecida, não apenas se a gente olhar para Fortaleza, mas se a gente olhar para outras cidades, como Juazeiro do Norte. Pela primeira vez, um prefeito foi reeleito lá na história do município, e é um prefeito de oposição, contra um nome que era ligadíssimo ao Camilo, que é o deputado Fernando Santana, e a gente não pode esquecer também do município de Sobral, onde a ex-governadora Isolda, que é nome mais identificado com o Camilo do que mesmo com os Ferreira Gomes, foi derrotada ali depois de 30 anos de governo do mesmo grupo, do grupo dos Ferreira Gomes, na cidade. Então, esses dois municípios, né, com derrota do governo e vitória da oposição, e mais a vitória super apertada em Fortaleza, eu penso que dão alguns recados para o governo e também para a oposição a serem observados aí. E aí tudo, como cada eleição já põe na vitrine a eleição seguinte, então acho que já ficam alguns recados para a tentativa de reeleição, se for o caso do governador Elmano, de que ele dependerá muito dos 2 primeiros anos de governo do Evandro aqui à frente da prefeitura, que deverá ser um tanto quanto difícil, porque você tem, embora o número de vereadores eleitos dentro da coligação tenha sido de 23, né, ou seja, já tem a maioria, mas o movimento da Câmara trará algumas possibilidades que ainda não estão escritas. E também a gente não pode esquecer da força de mobilização que a oposição, que será a oposição ao Evandro, tem de mobilização nas mídias, na imprensa, de mesmo trabalho aqui parlamentar. Você tem nomes da oposição que têm uma presença bastante estridente, e isso pode dar algum trabalho de comunicação ao próximo prefeito, né, que é o prefeito Evandro, porque já durante a campanha ele demonstrou algumas dificuldades sérias de comunicação, seja nas entrevistas, seja nos debates, e aí o prefeito precisará ter, de fato, trabalhar essa área, porque você tem aqui na oposição bons comunicadores. Além disso, né, ou melhor, tirando essa parte da comunicação, da falha ou dificuldade de comunicação, ter uma oposição tão presente, tão forte,
como nós temos, né, desta vez, ainda mais do que nos outros anos, pode ser positivo para a população, né? Porque aí quem está no poder tem que ficar mais atento e tem que realmente dar o melhor de si. Ou estou enganada? Idealmente, governo e oposição têm papéis que são fundamentais para o funcionamento da democracia, né? Então, idealmente, um governo governa no interesse daquela agenda que foi submetida à população e que se saiu vencedora, né, e que, portanto, ele tem ali 4 anos para implementar isso. Isso é idealmente. Nem sempre os governos governam com aquela agenda que foi a vencedora, que foi proposta, exatamente. A gente pode lembrar aqui, lá da eleição da Dilma em 2014, né, que havia algumas promessas, inclusive no plano da economia, não aumentar a conta de luz, não aumentar o preço dos combustíveis, e logo que o governo assumiu, você teve uma série de medidas no plano da economia que iam contra aquilo que, mais do que a Dilma tinha prometido, ela dizia que os opositores iriam fazer. E aí, se você lembrar, as manifestações de 2015, inicialmente, elas tinham como norte um suposto estelionato eleitoral que a Dilma havia feito. Isso porque ela foi eleita para governar com uma agenda e acabou governando outra, né? Então, às vezes a realidade faz com que ou impõe sobre o governante que ele governe sobre outra agenda. Do mesmo jeito que, idealmente, a oposição ela é aquela que o vereador, em geral, né, se a gente quiser, o parlamentar em geral, é aquele que fiscaliza o trabalho do prefeito, não apenas para se opor à agenda, mas, sobretudo, para fiscalizar se ele condiz ou não com aquilo que foi prometido. Então, espera-se, de fato, que... Nesse ponto é positivo, Nesse ponto é positivo, né? Mas a oposição pode apenas tentar barrar a agenda do executivo, né? Trazer uma série de dificuldades que produzam uma má imagem dele frente à população, apenas com o objetivo de desgastá-lo. Por isso que é importante, então, para o prefeito ter uma boa base aliada, né? Embora no senso comum isso seja sinal de cooptação, etc., mas não há o trabalho do prefeito sem a ajuda do parlamento, né? Então, nesse sentido, tanto a base aliada ajuda, né? Porque ajuda a votar aquilo que, pelo menos em tese, seriam os interesses da população expressos na agenda que o prefeito propôs a ela durante a eleição, mas também dos vereadores de oposição para dizer, olha, isso aqui não é de fato o que foi prometido, isso daqui não é o melhor para a cidade, isso aqui contempla interesses particulares e não gerais. E aí, nesse jogo de oposição e situação, é que o trabalho do parlamento vai se dando e, obviamente, a gente espera que esse trabalho seja visando não desgastar o prefeito ou também não satisfazer as suas vontades, os seus interesses, mas sempre primar pelo trabalho que produza o bem da maior parte da população, né? Professor, mas você acredita que o prefeito vai dialogar com todos os vereadores, até mesmo aqueles que não são da base? Ele precisará fazer isso porque, antes de tudo, a eleição saiu bastante competitiva, né? E nós temos vereadores que representam diversos segmentos, religiosos, conservadores, empresários, defensores de animais, professores, sindicalistas. Então, o conjunto de interesses complexos que estão presentes na vida da cidade de Fortaleza estão presentes também na Câmara Municipal. Os vários partidos, os vários espectros ideológicos, todos eles presentes forçam o prefeito a conversar com esses vereadores, a tentar formar uma base aliada cada vez mais ampla, né? E sempre dialogando, recebendo. O prefeito democrático não é aquele apenas que governa com os vereadores da sua base, mas é aquele também que governa conversando com os vereadores de oposição, porque antes deles serem vereadores de oposição, eles são vereadores da cidade de Fortaleza. Eles representam os eleitores sobre os quais o prefeito governará e sobre os quais os vereadores também legislarão, né? Então, por isso, esse trabalho é necessário do prefeito fazer. Não será um trabalho fácil, volto a dizer, porque a eleição foi bastante competitiva. Embora o número de vereadores que saiu das urnas, compondo já a coligação do Evandro no primeiro turno, seja majoritário, 23 contra 20, 10 que são reconhecidamente de oposição e
10 ali que seriam independentes. Ele já começa talvez com um grande desafio, que é os problemas que teve aí com um vereador, né? Então, isso deverá movimentar a Câmara já nesse final de ano e também no começo da legislatura, porque foi uma situação grave, desagradável, né? E que também beirou ali a possível quebra de decoro, já tem pedido aí. Então, eu acho que ele já entra com esse desafio. Como é que vai administrar essa possível crise dele e da sua base aliada com o vereador lá com o qual teve problema? Professor, falando do período eleitoral, né? Teve algumas novidades esse ano. Não é novidade o uso das redes sociais, né? A gente já vem falando nas últimas eleições a presença cada vez maior das redes. Eu quero também que o senhor comente um pouco sobre isso, mas além das redes, houve a participação de outros componentes, como, por exemplo, os esportes entraram em jogo também nessas eleições. Sim. É interessante que a grande preocupação da Justiça Eleitoral no começo do ano era como lidar com o uso da inteligência artificial, né, com todos os perigos que isso traria, uso de vozes, criação de imagens, etc., durante o período eleitoral. Não foi bem esse o problema que a gente teve, né? Na verdade, todas as campanhas, eu acho que, em especial, a campanha do prefeito Sarto apostou numa linguagem, numa gramática própria das redes sociais, inclusive com criação de personagens, né? Utilização de hits, de óculos, de adereços que faziam a cabeça, vamos dizer assim, usando o termo coloquial, faziam a cabeça da galera nas redes. Então, houve uma tentativa de transpor o universo e a gramática, inclusive a visualidade das redes sociais para o ambiente da eleição. Criação de memes, criação né? de memes, exatamente. Assim, logo que, inclusive os debates, as imagens, as falas que os candidatos faziam nos debates, imediatamente já eram transformadas em memes, tanto para ajudá-los, como também para dificultar, mostrar uma certa dificuldade. Teve até um meme clássico do primeiro debate lá, de um candidato a prefeito, a gente não precisa repetir aqui, mas enfim, o telespectador sabe do que a gente está falando. Mas aí também, como o Evandro havia sido presidente de um clube, né, que era o Ceará, era esperado que a sua gestão à frente desse time e as suas declarações, etc., fossem utilizadas pelos adversários para usasse de alguma forma o futebol, né? E aí eu lembro que logo na noite... Aí só para te dar um parêntese, tem um torcedor acirrado aqui do Fortaleza, que ele diz assim: o meu time não se mete em política. Porque lembra do ditado... política, religião e futebol não se discutem. Não se discute. E a gente viu nessa eleição que isso não é bem assim, já se né? discutia há muito tempo política, já se discutia há muito tempo religião, e agora a gente discutiu futebol. Né? Misturou na política. Então, logo ali na noite do primeiro turno, porque assim, aliado a essa utilização das redes sociais, e como o André é alguém que saiu, que foi produzido como fenômeno político a partir das redes, e tem uma boa inserção nas redes sociais, ele faz parte de um grupo de políticos jovens, né, conservadores de direitas, que tem uma forte atuação nas redes. A gente pode citar o candidato derrotado lá em Belo Horizonte, Bruno Engler, que também é um jovem, que também é conservador de direita do Partido Liberal, que tem uma forte inserção. A gente pode citar o deputado Nicolas Ferreira, que também esteve aqui nos 2 turnos, com uma forte inserção nas redes. Então, como o André já tinha esse desempenho, os jingles dele, inclusive, pegaram mais, né, aquela ideia do chiclete, colaram mais. Tanto que, se eu perguntar a você, com toda certeza, você saberá me dizer o jingle dele. Na noite do primeiro turno, do resultado do primeiro turno, ele já anuncia qual seria o jingle do segundo. Né? Ele diz lá no começo no comitê da Raul Barbosa, ele fala assim: agora vai ser assim, quem é vozão não vota no leitão, quem é leão não vota no leitão. Então ele deu pontapé daquilo que seria a dinâmica da sua campanha no segundo turno. Né? Então, de fato, adesivos espalhados, pregados nos carros, nas bandeiras, na propaganda eleitoral, durante os jogos de futebol que foram realizados durante o segundo turno, você teve aí a mobilização dessa identidade, que não era mais a identidade de cidadão de Fortaleza, não era mais a identidade nem mesmo de conservador de esquerda, não era a identidade de usuário do posto de saúde ou da escola, era a identidade futebolística. Né? Então,
como se ele se dirigisse a torcedores do Fortaleza ou do Ceará e, na condição de torcedores, os levasse a fazer uma escolha eleitoral e não outra, né? Então, eu acho que isso foi interessante porque você deslocou, você politizou uma outra área, que era o campo do futebol, e trouxe essa identidade para a política. Penso eu que deve ter surtido efeito, né? Uma vez aí que você tem o resultado que a gente teve aqui na eleição. Já que parece que a porcentagem foi pouca, porcentagem de pessoas que se identificaram por conta do futebol. Porém, numa eleição que uma pequena porcentagem faz a diferença. Sim, sim. Já que você teve um pouco mais de um ponto percentual de diferença do candidato e outro, então qualquer identidade mobilizada eleitoralmente parece ter surtido efeito, então, no resultado final. Né? Isso nos dá mostra de que, assim, aqueles que vão entrar no jogo político, eles precisam estar atentos ao que eles fizeram antes. Eu acho que, tanto no caso do André como no caso do Evandro, em tempos de redes sociais, aquilo que você faz anteriormente fica registrado. Né? Então, no caso do André, os vários vídeos que ele fez ali, antes de entrar na política como adolescente, foram utilizados, foram resgatados, postagens nas redes sociais foram trazidas para a campanha para serem discutidas. Do mesmo jeito, uma série de coisas que o Evandro fez, discussão com juízes, né, declarações que ele deu acerca do Fortaleza, quando ele era presidente do Ceará, fotos que ele postou com adversários que haviam vencido o Fortaleza. Então, isso eu acho que fica um recado que quem entra para a vida política não entra trazido por uma cegonha, né? No sentido de que não tem uma biografia. Tem toda a história. Né? Todo mundo tem essa história, mas o histórico vai ser levado muito mais em consideração. Exatamente. Né? E especialmente, volto a dizer, em ambientes digitais, que tudo fica registrado, né? Nada se perde. Eu vivo dizendo aqui que eu morro de medo do Google. Sim, exatamente. Sabe de tudo da nossa vida, né? Exatamente. E no momento de campanha, exatamente esse momento em que os adversários vão escavacar, né, aquilo que foi a sua vida pregressa. Professor, mudando um pouquinho, continuando, falando de eleições e de política, mas ampliando, né, voltando para o primeiro turno, falando de uma forma geral desse período. O que a gente pode falar da participação popular como um todo e da participação feminina nessas eleições? Olha, eu acho que primeiro, Fortaleza também foi notícia por duas coisas nacionalmente, né? Pela disputa acirrada no segundo turno, a diferença apenas de 10 mil votos entre um candidato e outro, mas também porque nós tivemos a menor abstenção nacional nessa eleição. Foram apenas 280 mil eleitores que não compareceram para votar, né? Isso significa dizer o quê? Que aumentou a participação popular, ou seja, mais pessoas estavam interessadas em participar dessa escolha do segundo turno. O que ajudou, houve alguns fatos objetivos, como, por exemplo, a antecipação do feriado do servidor público do dia 28 para o dia 21, né, já temendo aí que num feriadão houvesse maior abstenção. Exatamente. Acho que funcionou, né? Tanto assim que a taxa de abstenção foi a menor nacional e também foi a menor de Fortaleza, né? Então, isso nos diz que as pessoas estavam mais interessadas, estavam mais preocupadas, mais mobilizadas, o que aumentou a participação neste segundo turno, né? Garantindo aí uma expressivíssima votação dos dois segmentos, para os dois candidatos. E com relação à participação feminina, nós tivemos... havia uma preocupação no primeiro turno, se a gente lembrar, das 4 candidaturas mais competitivas, apenas a do prefeito Sarto não tinha uma vice como mulher, né? O André tinha, o Wagner tinha, o Evandro Leitão também tinha. As mulheres que disputaram a reeleição em Fortaleza para a Câmara, nós temos aí, dos 3 mais votados, 2 são mulheres, né? A vereadora Priscila e, em terceiro lugar, que está renovando o mandato, e a Bela Carmelo, que está estreando aqui na Câmara Municipal. Então, isso mostra uma certa aposta de todos os espectros políticos e dos partidos, embora com dificuldades, nas candidaturas femininas, e mais do que isso, a própria expressividade dessas campanhas. E se a gente pensar também na própria campanha para prefeito, a gente viu uma agenda considerável dos candidatos voltados para a mulher. E no segundo turno a gente viu também tanto o Evandro como o André tentando criar elementos de mobilização
desse eleitorado, né? Então, se a gente pensar que a temática do feminicídio, da política para as mulheres, da proteção de mulheres, tomou parte do discurso do segundo turno, isso significa dizer o quê? Que a agenda feminina, né, ou a agenda voltada para a mulher, a cada eleição que passa, ela vai tendo uma centralidade maior, e isso, além de produzir uma preocupação dos candidatos com essa agenda, também produz um aumento da representatividade ali nos parlamentos, como é a Câmara Municipal. Professor, se o prefeito chegasse, né, vamos supor, tá? Tudo no mundo hipotético aqui, chegasse e falasse assim, eu quero que você seja o meu conselheiro agora no início do ano, já pensando lá no 1º de janeiro do próximo ano. Quais são as ações principais, os olhares principais que eu devo ter para a cidade a partir de agora? Quais seriam os seus conselhos? Olha, acho que a primeira coisa, ele precisa lembrar do que ele prometeu de modo mais imediato ao eleitor, né? Então, houve promessas como, por exemplo, de acabar a taxa do lixo. Então, se ele fez essa promessa, é uma promessa muito objetiva na vida da população, por quê? Porque nós estamos pagando mensalmente essa taxa, então ele precisa sentar e ver quais são as condições para, de fato, se acabar com esse imposto. Quais são as implicações dele? Para que, em não sendo possível acabar e cumprir sua promessa, isso fique bastante claro para o eleitor. Né? Por que eu não estou cumprindo ou por que eu não estou cumprindo de imediato essa promessa. Então, acho que a primeira coisa é isso. Então, ver o que eu prometi e ver quais são as condições de fato objetivas para cumprir isso. Depois, identificar quais são esses problemas que atingem de modo mais imediato a cidade. Eu lembro que logo que a Luiziane foi eleita, em 2004, né? Então, ali entre janeiro e março, ela produziu logo a chamada Operação Tapa Buracos, porque Fortaleza estava, de fato, lotada de buracos, como está hoje, né? E também teve a operação ali que era de coleta do lixo, porque Fortaleza estava bastante suja. Então, identificar quais são esses problemas estruturais, né, de posto de saúde, onde é que está faltando médico, onde é que a fila de cirurgia está maior, esses problemas mais objetivos, que atingem a maior parte da população e que podem ser resolvidos ali por uma força-tarefa emergencial. Né? Exatamente. Para já criar a imagem no eleitor de que o prefeito, de fato, chegou, como diz o jargão, chegou chegando. Né? Porque o primeiro mês de trabalho, o prefeito está só, porque os vereadores, né, ainda estão de férias. Né? Me corrija se eu estiver errado, não sei como é na Câmara, mas acho que a posse sai no dia 1º de fevereiro, com a eleição da mesa diretora, não lembro se para a Câmara segue como é na Assembleia. Então, ele está ali no momento só. O trabalho legislativo mesmo começa em fevereiro. Né? Então, ele tem ali um mês de folga para gerir a cidade sem os embates e os enfrentamentos que, eventualmente, ele vai encontrar na Câmara. Então, é já o momento dele mostrar serviço e, mais do que isso, se comunicar com o eleitor. Perfeito. Ele está disputando a agenda midiática sozinho, porque os vereadores ainda efetivamente não começaram o trabalho legislativo. Né? Então, eu acho que tem esse momento importante que ele pode ali chamar a atenção para ele do melhor modo possível, mostrar que já chegou sendo um prefeito presente. Mostrar serviço, né? Como as pessoas dizem. Exato. E a gente espera que Fortaleza ganhe, sim, de toda forma, né? Sim. A gente torce para que mesmo que oposição ao governo, ou que a gente torça ou não torça, mas que, ao final de contas, ao fim e ao cabo, o prefeito eleito gira a cidade do melhor modo possível. E eu sempre costumo dizer que, pensar, melhor dizendo, que todo prefeito que ganha, todo grupo político que ganha uma disputa, ele tem como objetivo permanecer no poder. E para permanecer, ele precisa fazer um bom governo independente do espectro ideológico do qual ele faça parte. Então, eu penso que é necessário que todo político e todo grupo pense dessa forma. Né? Porque pense na continuidade. O Maquiavel já dizia ali no Príncipe, que é escrito no século XVI, que o príncipe precisa ter duas preocupações: como conquistar o poder e como mantê-lo. É muito mais difícil manter, porque você pode conquistar, diz ele, por sorte, né? Por fortuna, com a arma dos outros, com as leis dos outros. Mas o grande jogo do político, que mostra a sua virtude, diz o Maquiavel, é como manter o poder conquistado.
E manter o poder conquistado, no nosso caso, é ser reeleito e depois eleger o sucessor, como, por exemplo, esse prefeito Roberto Cláudio fez, né? Foi reeleito, ou seja, manteve o poder, depois elegeu o seu sucessor. Então, eu penso que se todo grupo político pensa assim, ele governa em condições de satisfazer minimamente os interesses mais amplos da cidade que ele gere. E é isso que a gente espera. Ok, professor, obrigada pela sua participação, terminando com chave de ouro, lembrando do príncipe de Maquiavel. Obrigada, volte sempre aqui ao Plenário da Cidade. Eu que agradeço, estou à disposição. O Plenário da Cidade de hoje entrevistou o professor Emanuel Freitas, professor de Teoria Política da Universidade Federal do Ceará. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.